Na aula de hoje a gente vai falar sobre os efeitos da pandemia do coronavírus na economia goiana, né? Tema de uma pesquisa que eu passei para vocês. E aí eu separei alguns pontos que eu gostaria de discutir com vocês no próximo slide, tá ok? Então vamos lá. A gente tem que lembrar que, logicamente, a pandemia ela teve muito mais efeitos negativos do que positivos, né? Mas nós vamos discutir os dois pontos de vista, tá ok? Bom, é inegável, né, que a pandemia ela trouxe um aumento no número dos desempregados, porque boa parte, né, da economia goiana ela é dependente do setor de comércio, do setor de serviços, e o setor comercial em Goiânia ele foi muito prejudicado pelo fechamento. Logicamente que a gente tem que ver os dois pontos de vista, não dava para ficar aberto naquele momento, mas devido à pandemia, muitos empregadores não conseguiram manter as suas empresas funcionando, né? E acabaram tendo que demitir funcionários. Então, um dos pontos negativos da pandemia foi o aumento do desemprego. E aí, muitas dessas pessoas, elas acabaram indo para o mercado informal, né? A gente presencia isso, né, nas ruas, né, do Centro Comercial de Goiânia, em Campinas, na 44, no centro, a grande quantidade de pessoas trabalhando no mercado informal. Isso para um país é um aspecto de alerta, né, um aspecto negativo, porque essas pessoas elas acabam que elas não pagam impostos, né? E isso significa que a economia ela está passando por um processo de retração, ou seja, ela ao invés de crescer, ela está, digamos, diminuindo o seu potencial econômico. Fechamento de muitas empresas, né? Muitos empregadores, devido a todo o sistema tributário, econômico do nosso país, já vinham passando por dificuldades. E aí a pandemia ela veio e acabou, né, infelizmente para alguns empresários, acabou contribuindo para o fechamento de suas empresas, né? Outro dado importante, no primeiro momento houve uma retração do consumo, ou seja, as pessoas pararam de consumir. E aí a pessoa, se ela para de consumir, o empregador tem menos dinheiro para pagar o funcionário, acaba tendo que demitir esse funcionário. E se continuar, né, vendendo pouco, acaba tendo que fechar a empresa. É um ciclo, né, um ciclo de perca muito grande. Diminuição da renda per capita, ou seja, muitos funcionários eles tiveram seus salários cortados, né? E para não perder os seus empregos, eles tiveram que diminuir o seu salário. E isso acaba contribuindo também para uma diminuição do consumo. Se você ganha menos, você não vai consumir aquilo que você consumia quando você ganhava mais. Caos no sistema de saúde, a gente não pode esquecer, né, jamais desse ponto. O sistema de saúde, que já era péssimo, conseguiu se superar mais uma vez, né? A corrupção, eu penso que nos próximos anos a gente vai viver décadas e décadas falando de escândalos e mais escândalos de corrupção com dinheiro público que foi solto, né, a Deus dará nesse período, e que os governadores e prefeitos usaram para fazer obras eleitoreiras e não para investir no sistema de saúde, né? Aqui em Goiás, eu tenho certeza que nós vamos passar por isso. Aumento da inflação e dos preços de alimentos, principalmente as commodities. Isso para a população é péssimo. Por quê? Porque a inflação ela diminui o poder de consumo. É inegável que todo mês que você vai ao mercado, né, a sua compra do mês ela está mais cara, né? E isso tem trazido um impacto muito grande, principalmente para as famílias que vivem com o salário mínimo. Quem ganha o salário mínimo, ele praticamente o salário, se antes mal dava para alimentar a família, hoje em dia está bem mais complicado. E alguns alimentos, né, que fazem parte da cesta básica, como o arroz, a carne, o óleo, o feijão, todos esses alimentos tiveram uma alta muito grande.
E isso traz um impacto muito grande para as famílias, né? Por um lado, para o consumidor é péssimo, já para o agricultor, produtor, não é. Nós vamos falar agora nos pontos positivos e vamos falar novamente sobre isso. Então, primeiro ponto positivo aí, crescimento dos lucros do setor industrial, principalmente a indústria farmacêutica e alimentícia. O setor industrial no estado de Goiás cresceu cerca de 2%. E a gente percebe que para quem é aquele consumidor, né, classe A, que pertence ali da alta sociedade, que ganha mais de 10 salários mínimos, né, o impacto na vida dele da pandemia do coronavírus é muito pouco, né? Então, ele pode realmente ficar em casa, ele não precisa sair para trabalhar, ele pode se proteger. E isso acaba refletindo, porque essas pessoas, elas continuam tendo um poder de compra muito grande. Nós sabemos que o Brasil é um país muito desigual, e aí a gente percebe esse tipo de situação, né? Uma capacidade inovadora muito grande dos goianos, né? Pessoas que antes eles mexiam com alguma coisa, eles acabam tendo que procurar outra forma de renda. E você vê muitas pessoas inovarem nesse período de crise. A crise, ela também gera oportunidades, né? Ela também gera oportunidades. Crescimento do setor, né, do e-commerce ou das vendas online, né? Porque como o comércio estava fechado, e aí a gente vê uma nova profissão surgindo, né, que é do entregador mesmo, assim, do entregador de mercadorias, né? Já existia, mas nesse período intensificou bastante a entrega por motos, por quê? Porque a pessoa faz a venda pelo WhatsApp, ali pelo Instagram, e contrata alguém para poder entregar. Alta rentabilidade de produtores do agronegócio goiano que produzem produtos cotados em dólar. Isso são as commodities. Qual que é a principal commodity brasileira? A soja e a carne, porque são produtos que não são produzidos em todos os lugares, né? Então a soja brasileira, ela compete muito com a soja americana, mas nós temos uma grande quantidade, né, de produtores de soja, e mesmo assim, quanto mais se produz, mais a soja é valorizada no mercado internacional, e isso acaba por prejudicar o comércio interno. Por quê? Porque essa soja ela é destinada ao mercado internacional e fica pouca soja para o mercado interno, culminando nos preços altos de alimentos produzidos com soja. A carne também da mesma maneira, né? Então, assim, o produtor, né, da pecuária, ele acaba rindo pelas paredes, né? A arroba do boi quase a R$200 e por aí vai. Só é péssimo, né, para o trabalhador. Para o trabalhador, a pandemia, ela veio só para prejudicar, infelizmente. Então, meninos, até a próxima semana.